Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver o que significa e como calcular o erro padrão da média, bem como determinar o tamanho da amostra ideal para estimar um determinado parâmetro na população, por exemplo, uma média ou uma proporção. Mas comecemos por fazer uma introdução teórica a estes conceitos. Então, o erro padrão da média. Nós sabemos que numa população os parâmetros são fixos. Por exemplo, a média μ é única. A média, por exemplo, das alturas de todos os portugueses. Isso está registado em bases de dados, por isso conseguimos determinar qual é que é esse valor, por exemplo, 1,70 m. Tal como o desvio padrão, sigma, será um valor único e que mede a dispersão, por exemplo, das alturas dos portugueses em torno da média. No entanto, normalmente não trabalhamos com populações porque são muito dispendiosas. Estudar 10 milhões de pessoas seria muito moroso e envolveria muitos meios. Daí que costumamos retirar amostras dessa população e então as estatísticas dessas amostras já são variáveis. Se eu tirar uma amostra de 200 portugueses, obterei uma média X barra específica que será provavelmente diferente de uma outra média de amostra com outros 200 portugueses diferentes. E o mesmo se passa com o desvio padrão. No entanto, teoricamente, conhece-se que a média dessas várias amostras, no limite, se eu conseguisse elencar todas as amostras possíveis da população de todos os portugueses, eu saberia que a média dessas amostras todas seria igual à média da população. E esse é a primeira das propriedades que esta introdução teórica pretende mostrar. Já o desvio padrão não é igual, o desvio padrão dessas várias amostras, ao da população, mas sim dado por esta fórmula que está aqui, que refere que o desvio padrão das amostras é igual ao desvio padrão da população a dividir pela raiz quadrada do tamanho de cada uma dessas amostras. Isto se a população for infinita, como é normalmente o caso, ou existe aqui esta segunda fórmula com o fator de correção, se a população for finita. De qualquer forma, para todos os efeitos, vamos nos concentrar nesta primeira fórmula. E é precisamente este quociente que aqui está, que se chama o erro padrão da média, designado por esta designação aqui, ou por simplesmente EPM. Na realidade, trocando isto por miúdos, o erro padrão da média, o que é que ele mede? Mede até que ponto é que as médias das várias amostras variam apenas devido ao acaso. Ou seja, no limite, já vimos que a média das amostras é igual à média da população. Portanto, até que ponto é que se eu tirar amostras diferentes, as diferenças que eu vou encontrar nas suas médias se devem ao acaso e não a erros de amostragem, a algo que foi premeditado, não é? Em enviesamentos. Daí que uma outra questão importante e que agora nos leva ao teorema do limite central é que se eu quiser diminuir o tal erro padrão da média, que é dado por esta fórmula, por exemplo, se eu quiser diminuí-lo para metade, dividi-lo por 2, eu tenho que aumentar 4 vezes o tamanho da amostra, porque o tamanho da amostra está dentro da raiz quadrada. Não é uma relação linear. Diminuir para metade o erro significa aumentar para o dobro a amostra. Não, tem que se aumentar 4 vezes mais. Então, esta foi a primeira introdução do significado do erro padrão da média. Vamos agora ver o teorema do limite central, que nos permite constatar o que aqui está entre aspas. Quando a dimensão da amostra é suficientemente grande, a distribuição amostral das médias, portanto, tirar as várias médias das várias amostras, caso fosse isso que nós fizéssemos, na realidade só se tira uma amostra da população, mas teoricamente, se conseguíssemos tirá-las todas, a distribuição das médias dessas várias amostras seria aproximada por uma distribuição normal, uma distribuição de Gauss em forma de sino, qualquer que fosse a distribuição da população. Portanto, se a população for uniforme, se for bimodal, se for normal, portanto, quando o tamanho da amostra é grande, nós sabemos que as médias dessas amostras tendem para a curva em forma de sino. E se nós transformarmos, através desta fórmula que aqui está, se transformarmos a média da amostra na estatística Z, através deste quociente que aqui está, então nós sabemos que essa estatística Z se aproxima da distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. Qual é a vantagem de transformar isto, normalizar isto de X para Z? É que existem tabelas que permitem consultar as probabilidades de que o valor de Z seja, por exemplo, menor do que 0,5, maior do que 2,1, portanto, o que quer que seja. Podemos consultar as probabilidades em tabelas que já estão construídas para essa distribuição normal padrão.
Se for a distribuição original, terá uma média, vamos supor, 1,70 m para as alturas, com desvio padrão de 10 cm, então já teríamos que fazer uma tabela específica para esses dois parâmetros. Se a média passasse a 1,80 m com desvio padrão de 15 cm, já teria que haver outra tabela específica para esses parâmetros. Então é mais fácil normalizar e consultar uma única tabela. Daí que, partindo do princípio que a estatística que nós estamos interessados, ou a distribuição que nós estamos interessados, segue a distribuição normal, em forma de sino. Se nós quisermos saber a probabilidade de um indivíduo ser retirado da população com uma determinada característica, por exemplo, medir mais do que 1,80 m, usaremos esta fórmula original, que é a estatística Z menos a média da população a dividir pelo desvio padrão da população. E consultamos as tabelas. Se estivermos a lidar com amostras, qual é a probabilidade de numa amostra de 25 pessoas, por exemplo, haver uma média de 1,80 m? Então aí, sempre que se fala em amostras, já se tem que usar o erro padrão da média e não apenas o desvio padrão da população. E já se sabe que o erro padrão é dado por esta expressão que está aqui no denominador, que é o sigma dividido pela raiz de n. Portanto, sempre que se referir a probabilidade de uma amostra, qualquer coisa, temos que usar esta fórmula, que leva o tamanho da amostra. Se se referir apenas à probabilidade de um indivíduo, então não é preciso entrar em conta com este tamanho da amostra e usamos esta fórmula. Mas vamos ver a aplicação disto com exemplos concretos. E o primeiro exercício diz o seguinte: sabe-se que a duração da gravidez segue uma distribuição normal, portanto, em forma de sino, com uma média de 268 dias e um desvio padrão de 15 dias. Então vamos anotar estas informações, cá estão elas. E continua dizendo, definindo-se como prematuro um bebê que nasce 3 semanas antes do termo, ou seja, 3 semanas são 21 dias, que nasce 21 dias antes do termo, qual é a percentagem de bebés que se espera que nasçam prematuramente? De novo, vamos registar, portanto, um bebê que nasça com 21 dias menos do que 268 daria 247. Nascer prematuro é nascer com 247 dias ou menos. Quer-se saber qual é que é a percentagem ou probabilidade de bebés que nascem com menos do que 247 dias. De novo, vamos registar esse dado. Cá está. Quer-se saber a probabilidade de ser prematuro, ou seja, a probabilidade de que a média desse indivíduo que é retirado seja menor ou igual que 247 dias, que são os 268 menos 21, 3 semanas. E não se quer saber apenas a probabilidade, porque isso daria um valor entre 0 e 1, com casas decimais, mas sim a percentagem. Daí que no final terá que se multiplicar por 100 para obter a percentagem. Como neste caso não se fala em amostra, mas sim a probabilidade de retirar um bebê, um indivíduo da população, nós não vamos utilizar esta forma de normalizar a estatística, mas sim esta que aparece aqui do lado direito. E vamos ter que primeiro fazer a conta que aqui está, para obter o valor de Z e depois poder consultar as tabelas. Usando um diagrama e sabendo que a duração da gravidez segue a tal distribuição normal, que está aqui exemplificada, o que nós queremos saber é qual é que é a probabilidade de um bebê nascer com 247 dias ou menos, tendo em conta que a média é nascer com 268, que é a média dessa distribuição. Portanto, a probabilidade há de ser uma área assim pequena da curva em comparação com o resto, e sabendo que a área total tem 100% de probabilidade, ou probabilidade 1, há de ser uma área muito pequena. No entanto, pela explicação teórica que nós vimos há pouco, vamos usar aquela fórmula para normalizar, obter a estatística Z, e neste caso, o X são 247, a média da população 268 e o desvio padrão da população 15. Então, fazendo as contas, o que nós queremos saber é qual é a probabilidade de que o valor de Z seja inferior ou igual a menos 1,4. Portanto, que esteja à esquerda da média a uma distância de 1,4 desvios padrões, portanto, ou menos. Portanto, é esta zona, a cor laranja, que está aqui. Para calcular isto, podíamos então consultar as tabelas de probabilidade ou podemos usar o SPSS, que tem funções para fazer esse cálculo. Mas primeiro temos que definir uma variável, aqui na vista das variáveis, para poder lançar lá o valor. Por exemplo, vou chamar teste, deixar do tipo numérico e agora lançar aqui um valor qualquer, 1 por exemplo, para que possa ir ao menu de computação e fazer o cálculo daquela probabilidade. Convém também referir que as tabelas de probabilidade, ou as funções de probabilidade, dão sempre as probabilidades desde o início da curva normal, desde esta parte esquerda, até ao ponto em questão. Portanto, neste caso, é mesmo isso que se pretende. É a probabilidade desde o início até o valor 247, ou o que é o mesmo, os tais menos 1,4, porque está para o lado esquerdo da média. Então, se formos ao menu Transform Compute Variable, no SPSS,
nós podemos fazer contas e usar as tais funções de probabilidade acumulada. Então vou dizer qual é o nome da variável de destino, vou chamar var, por exemplo, e vou dizer qual é a expressão numérica que vai dar origem àquele cálculo. Nós vemos que existem aqui vários grupos de funções e em terceiro lugar aparece CDF, que significa Cumulative Distribution Function, portanto, funções de distribuição acumulada. Acumulada no sentido de que vão desde o lado esquerdo da curva até o ponto em questão. E dentro desta categoria existem aqui várias funções, por exemplo, aparece aqui esta CDF.normal, mas que nós vemos que exige 3 parâmetros. Exige a quantidade, ou seja, o valor de x, a média da população e o desvio padrão da população. Tendo em conta que nós já normalizamos, já sabemos que as estatísticas E está na distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1, devemos usar esta aqui de baixo, CDF norm, que não tem o ponto, que só precisa de valor de z, como se vê. Portanto, devolve a probabilidade de que uma variável aleatória, com uma média 0 e desvio padrão 1, seja menor que um determinado valor, z value. Portanto, eu vou dar um duplo clique nesta função, para que ela passe lá para cima, e no ponto de interrogação vou escrever menos 1.4. Sendo o SPSS um software americano, a casa decimal é designada pelo ponto e não pela vírgula. E agora sim, vou fazer OK, e está calculado o respectivo valor, que como vemos aqui em cima é um valor bastante pequenininho, 0,8075. Eu até, na vista das variáveis, vou aumentar aqui o comprimento para 20 e as decimais para 15, para ter mais precisão no resultado. Ou seja, dá uma probabilidade de 0,081 ou, se quisermos, os tais 8,1%. Portanto, a probabilidade que aqui estava a ser pedida é igual a 0,081, o que é equivalente aos 8,1%, porque o resultado era pedido na forma de uma percentagem. Ou seja, a probabilidade de um bebê nascer prematuro é de apenas 8,1%. Em cada 100 bebés que nasçam naquela população, existe uma probabilidade de 8 em cada 100 nascerem prematuros. Isso poderá ser útil para dimensionar, por exemplo, um serviço de neonatologia de um hospital, que sirva uma população de X mil habitantes, já se sabe quantas incubadoras, por exemplo, são necessárias, tendo em conta que 8,1% dos bebés nascem prematuros. Continuando a resolver estes exercícios, a linha 2 já nos diz: assuma que a duração da gravidez na população portuguesa tem a mesma distribuição normal, forma de sino, com a mesma média e o mesmo desvio padrão. Portanto, isso mantém-se. Agora diz que se estudou um grupo de 25 mulheres, já nos estão a dar a dimensão de uma amostra, portanto, cá está, as notas, para as quais os seus recém-nascidos nasceram com uma média de 247 dias. Portanto, agora já nos dão o X barra dessa amostra, 247 dias. E cá está a respectiva nota. O que se pretende saber é qual a probabilidade de encontrar uma média igual ou inferior a esta, dos 247, numa amostra de 25 nascimentos. Ou, por outras palavras, se eu tirasse amostras repetidas de 25 gravidezes, e isto de forma aleatória, se eu retirasse várias amostras de 25 gravidezes a partir da população, qual seria a proporção de amostras em que o valor médio da duração da gravidez seria apenas de 247 dias ou menos, que é a tal prematuridade. Reparem que a probabilidade há de ser muito menor do que aquela calculada na linha 1, que foram 8,1%. Porque agora é preciso que em 25 bebés que nascem, a média desses 25 nascimentos seja inferior a 247. O que quer dizer que vai haver bebés que ainda vão nascer com muito menos dias do que 247. Outros bebés vão nascer com mais e alguns vão nascer exatamente com 247. Mas será muito mais improvável que, em média, esses 25 nasçam com menos do que 247. De novo, vamos fazer a aplicação das fórmulas, só que neste caso referem o tamanho da amostra, pelo que já temos que usar esta fórmula aqui e não aquela para obter a estatística Z, para normalizar. E fazendo o desenvolvimento da fórmula, obtemos que o que nós queremos saber é a probabilidade de o Z ser menor ou igual do que menos 7. De novo, vamos ao menu Transform Compute e pode ser em cima da mesma variável. Vamos obter a função de distribuição acumulada para a normal Z de menos 7. E, como vemos, o valor desceu substancialmente dos 0,08 para esta quantidade tão pequenininha que aqui está. Portanto, a probabilidade de que numa amostra de 25 bebés que nascem haver uma média inferior a 247 dias é praticamente inexistente. Isso praticamente não existe. É este valor tão pequeno que aqui está.